A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, de São Paulo aos Gálatas, uma leitura, uma carta dirigida especialmente para mostrar que Jesus é o Messias prometido aos Gálatas, e eram tanto judaizantes. São Paulo mostra as duas alianças simbolizadas aí nos dois filhos de Abraão. Abraão tinha um filho da escrava, que era Ismael, e um filho da livre, de Sara, que era Isaque, que era o filho da promessa. E havia uma briga entre o filho da escrava, que maltratava o filho da livre. Então, ele foi expulso com a sua mãe e ficou só o filho da promessa, Isaque. São Paulo pega então esse fato e faz um paralelo com a antiga aliança aí representada pela escrava, antiga aliança, a aliança da lei, do Monte Sinai, com a nova aliança feita por Jesus do Monte Calvário. Então nós somos filhos da nova aliança e por isso nós não somos escravos, somos livres com a liberdade que Cristo conseguiu para nós, comprando-nos com o seu próprio sangue. Então nós somos filhos da nova aliança, da aliança feita com a humanidade na cruz. E é nessa linha que nós caminhamos na Quaresma como filhos dessa nova aliança, da aliança do Calvário. Somos alimentados nesse caminho do Calvário, nesse caminho da Quaresma, com a palavra de Deus, também que nos chama a conversão para uma nova vida, e também a igreja hoje nos mostra, de modo mais próximo, o Jesus nos chamando para uma intimidade maior, a intimidade com Ele mesmo. Então vejamos no milagre da multiplicação dos pães, alguns pontos para a nossa reflexão e que cabem de modo muito claro à nossa vida de católicos. Observemos aí a multidão acompanhando Jesus. Aquela multidão sofrida, muitas vezes abandonada, havia muitos pobres em Israel, devido às guerras, aos cativeiros, havia muita pobreza. E os profetas diziam que um dos sinais da vinda do Messias era que a boa nova seria pregada aos pobres. E aí pobres nós não vemos apenas do ponto de vista material, mas pobres também do ponto de vista espiritual. A pobreza da carência de Deus, da carência de um verdadeiro sentido da vida. Então, nesse sentido que Cristo diz, bem-aventurados os pobres. E essa pobreza o povo via numa solidão muito grande, um abandono muito grande das autoridades religiosas, a seita dos fariseus de um lado, a seita dos saduceus de outro, comprometidos com diversas situações, com muita hipocrisia, muita corrupção dos costumes. E por isso o povo se sentia assim como ovelhas sem pastor. E como ovelhas sem pastor, Jesus vem para ser esse pastor. Por isso multidões o acompanhavam, não só para ouvir as palavras dele, que eram palavras de vida eterna, palavras de alento, palavras que realmente alimentavam, palavra vinda do próprio Deus, mas também admirados com os milagres que ele fazia, milagres que eram como que credenciais dele diante do povo. Por isso o povo o acompanhava e multidões o seguiam por toda parte. E é nesse contexto que nós vamos ver Jesus olhando para essas multidões, e quando via a multidão sem pastor, Jesus começava a ensinar. Agora via a multidão que tinha deixado tudo para segui-lo, e Jesus, sensibilizado por aquele povo, sensibilizado com as suas necessidades, Jesus agora quer alimentá-los no corpo, como já tinha alimentado na alma. E começa então um diálogo com os seus discípulos, para ver como faria para dar de comer àquele povo. Não que Jesus não soubesse, é claro que ele sabia, mas aquele diálogo com os discípulos era para mostrar a eles como é necessário que o discípulo de Cristo confie nele. Ele é sensível às nossas necessidades espirituais e materiais. Nós não estamos sozinhos. Se nós seguimos a Jesus, Jesus está atento
as nossas necessidades. Pode parecer que está tudo perdido. Às vezes a gente se encontra em certas situações que, humanamente falando, não tem solução. Fazemos todos os cálculos humanos e não vemos uma saída. Até porque muitas vezes essa saída depende de atitudes nossas e nós não conseguimos tomar, muitas vezes. Ou depende de atitudes de outras pessoas que não tomam também atitude, por causa de sua má vontade. E nos encontramos em certas situações que, humanamente falando, é impossível. Porque, por causa da dureza dos corações, ou porque mesmo que não tem solução. É aí que entra nosso Senhor e aquele que confia nele, aquele que se entrega a Ele e que procura fazer a sua vontade, esse nosso Senhor socorre. Então, aquele diálogo com os apóstolos, os seus discípulos, como vamos dar de comer a esta gente, mostra que nós devemos confiar nele em todas as dificuldades que nós tivermos que enfrentar, empreendendo o que nós temos. Ali apareceu um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Cristo disse: basta. Basta isso. Com o pouco que nós podemos dar para o nosso Senhor, e esse pouco são nossos trabalhos, nossas atividades, alguma coisa que nós possamos fazer. Nosso Senhor pega isto e transforma e nos dá em abundância aquilo de que nós necessitamos. A Sagrada Escritura fala do exemplo de Elias e a viúva de Sarepta. Obrigado. Deixa aqui. Elias e a viúva de Sarepta, numa época de grande seca, Elias perseguido, sai de Israel e vai a Sarepta dos Sidônios, e lá encontra uma viúva que tinha pegado um pouco de lenha, e Elias pede um pão para ela, alguma coisa para comer, e ela diz: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na vasilha, estou aqui recolhendo essa lenha, vou fazer um pão, vou dar para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais nada. E Elias disse: em nome de Deus, faça para mim. E ela, com aquele pouquinho, ela fez para o servo de Deus e nunca mais faltou farinha e azeite. E ela todos os dias tinha, mas ela tem um pouquinho. E esse pouquinho Deus transformou. Assim também é aquele pouquinho que nós podemos dar para Deus, ou seja, nossos trabalhos, nossas atividades, nosso esforço, damos para Deus e Deus transforma. Temos que evitar duas posições opostas. Uma é de achar que nós vamos nos salvar ou nos santificar pelas nossas próprias forças. Isso se chama pelagianismo. Isso é um perigo muito grande que há na igreja hoje, e o Papa Francisco tem denunciado isso, essa heresia do pelagianismo que penetrou nos meios católicos, em que as pessoas fazem seus cálculos, como que Deus tivesse que se submeter a esses cálculos. São muitos movimentos, muitas reuniões, muitos planejamentos, muita ação, como se tudo dependesse do homem. Então nós vamos como que fazer uma fórmula mágica para a igreja ter sucesso, para que nós tenhamos sucesso, e tudo vai bem. Mesmo na nossa vida espiritual, fazemos muitas vezes isto. Eu, a partir de agora, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, fazer aquilo, mas contando com as nossas próprias forças. Isso é pelagianismo. Porque o pelagianismo, ele se abstém da graça, não conta com a graça. Mas nós podemos cair no extremo oposto. Eu não vou fazer nada, vou deixar que Deus faz tudo. Fica numa espécie de quietismo, vou ficar quietinho e vou deixar Deus fazer tudo. E não faço nada. É o oposto. Porque a salvação já está garantida, Deus vai me dar e pronto, não faço mais nada. Enquanto que a virtude está no equilíbrio, está no meio. Eu tenho que me esforçar
como se tudo dependesse de mim, mas tenho que confiar, sabendo que tudo depende da graça de Deus. São Paulo usa uma frase que resume isto: pela graça de Deus eu sou o que sou. Conto com a graça. Mas a graça de Deus não foi estéril em mim. Também conto comigo. Então eu tenho que fazer a minha parte, tenho que me esforçar, tenho que rezar, tenho que trabalhar, tenho que evitar as ocasiões de pecado, tenho que ir à missa, tenho que estudar o catecismo, tenho que me formar na minha fé, tenho que ir ao encontro daquele que precisa, ou seja, eu tenho que ter atividades, muitas vezes planejadas, cuidadas, aí faço reuniões, planejamentos, avaliações, tudo isso é muito importante, porém, isso não tem valor algum se eu não contar com a graça. Essa é a parte humana, mas é a graça que faz a coisa andar. Se eu não tiver a graça, a coisa não vai. Se eu não tiver esse combustível, a coisa não anda. Posso construir um belo carro com toda a arte, com todos os detalhes, mas se eu não colocar a energia para ele andar, ele não vai. Assim o homem faz a sua parte, mas é Deus quem vai dar a graça. E porque eu não conto com a graça, acho que eu vou resolver todos os problemas, aí a coisa vai mal e eu termino caindo. Não permitamos, pois, que o desalento tome conta de nossas vidas. Para superar os obstáculos, façamos nossos esforços com aquilo que nós temos. Trabalhemos, Jesus está conosco, e confiemos. Demos a nossa parte, como aquele menino deu 5 pães e 2 peixes. Mas demos, e Deus vai fazer o resto. Ou vai fazer tudo com aquele pouco que nós podemos dar. Mas há um outro ponto importante neste milagre da multiplicação dos pães. Primeiro, o milagre em si. O que é o milagre? Hoje usa-se muito essa palavra milagre e pouca gente sabe o que significa milagre, né? O que é o milagre? Milagre, do ponto de vista teológico, é um fato, um acontecimento, um fato sensível, ou seja, que eu consigo apreender pelos meus sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, enfim, pelos meus sentidos, mesmo os internos. Então é um fato sensível. É um fato também extraordinário, quer dizer, fora do comum, produzido por Deus diretamente, em que Deus não aplica uma lei natural, ou Deus abroga aquela lei. Isso é um milagre. Então, nesse sentido, o milagre é um fato em que Deus produz, intervém diretamente. Aí nós temos aí um milagre, há uma intervenção direta de Deus. O milagre não é produzido pelo ser humano, mas é por Deus. Como faz, por exemplo, como dizem os modernistas a respeito do milagre? Eles também usam a palavra milagre. Só que o milagre para eles é uma disposição subjetiva, ou seja, da própria pessoa, da pessoa que crê. Não é uma realidade objetiva. O milagre para o modernista é produzido por ele mesmo. Não é um fato que Deus intervém, mas é um fato que ele provoca. A fé, põe aqui fé entre aspas, como que produz aquela situação nova e que produz o milagre, atuando como uma espécie de energia interior e que vai produzir. Por isso é perigoso a gente dizer, quando fala que a fé, a minha fé vai produzir um milagre, isso é errado. Porque quem produz o milagre é Deus. Agora Deus vai colocar a minha fé como condição para Ele intervir. Isso é diferente. Eu não posso dizer que é a fé que vai provocar o milagre. Porque o milagre é a intervenção divina e é extraordinária.
Por isso não é correto, por exemplo, aquela igreja que faz uma propaganda dizendo: venha que um milagre espera por você. Ou seja, um milagre já com dia e hora e lugar marcado. Não, então não é mais extraordinário, é uma coisa ordinária. Já acontece lá, venha que vai acontecer milagre. E não é por aí, não é verdade isso, é falso. Ou é sugestionamento das pessoas ou é charlatanismo. Porque não posso dar ordens a Deus, dizer Deus tem que fazer esse milagre e agir diretamente ali. Mas se coloca a ideia de que o milagre é a pessoa que produz pela fé. Não. Deus é que intervém. Há outro tipo de ideias a respeito do milagre, que é aquele que diz que o milagre é simbólico, no sentido como tal, e que não é real, é uma alegoria. Então, por exemplo, alguns dizem que o milagre da multiplicação dos pães foi o milagre da partilha. Na verdade, foi as pessoas que se dividiram lá o que tinham e aí foi o milagre. O que não é verdade também. Houve uma intervenção divina. Então, aqueles que dizem o milagre da partilha não existe. Existe solidariedade, caridade e tudo. Mas dizer que houve um milagre porque partilharam, isso não é correto dizer, não. Há o milagre como intervenção divina. Claro que quando a gente divide, a gente ajuda, é solidário, é caridoso, muito bem. Mas isso em si não é o milagre como tal. Com Cristo houve um milagre direto. Quer dizer, o pão foi se criando e recriando. Houve ali uma nova criação. Aqueles pães foram sendo recriados ali com o que tinha e foram produzindo mais. E deu de comer a todo aquele povo. E era muita gente. Só de homens tinha 5.000 pessoas, era muita gente. Haja pão para todo esse povo. Então ali foi uma criação e uma recriação. Não foi chamado milagre da partilha, como hoje querem colocar alguns grupos da igreja, né? Não é verdade isso. Outros grupos leem o Evangelho e começam a dizer que aqueles milagres que Jesus fez não foram bem milagres, foram construções do povo a respeito de Jesus. Como dizem que o Evangelho foi escrito bem depois, então aqueles milagres foram, na verdade, criados pelo imaginário popular a respeito de Jesus. Então procuram desmontar e descredibilizar toda aquela narrativa evangélica. Isso da teologia tem esses grupos dentro da igreja, hein, que colocam isso aí. Então vai tirando a fé naquilo que é o motivo de credibilidade do próprio Jesus, a falar até do milagre da ressurreição, que é o milagre por excelência. Ele morre e ressuscita como a maior prova, né, de que ele é Deus. Mas o que aconteceu ali foi realmente o milagre da multiplicação dos pães. Mas mais do que isto aqui é muito importante, para vocês terem bem claro, e mais do que o milagre de matar a fome daquele povo, foi o que significava aquele milagre. E Jesus vai dizer depois, de modo bem claro, o que aquele milagre representava para aquele povo. Então ele cria e recria ali o pão e o peixe, mas aquele povo corre atrás dele, porque vai ter comida de graça. Então ele é o grande rei, vão querer coroá-lo rei e ele foge. E o povo vai atrás. E o encontra lá na sinagoga de Cafarnaum, e o povo vai atrás dele. E Jesus disse: vocês vieram aqui porque tiveram um pão em abundância. Mas vocês devem buscar um pão que quem come não tem mais fome. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Aquele pão que caía do céu e o povo comia todos os dias enquanto chegava à terra prometida. Eles comeram e morreram. Mas o pão que eu darei, quem comer não vai ter mais fome, vai ter a vida eterna. Que pão é esse? Perguntaram. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida.
Enquanto no deserto os hebreus receberam o maná do céu para terem forças para chegar à terra prometida, e ficaram lá durante 40 anos, nós recebemos o pão do céu, que é Jesus, na nossa caminhada aqui na terra rumo ao céu. Ecce panis angelorum factus tibus viatorum, nos diz São Tomás. Eis o pão dos anjos, que se fez o pão dos que caminham, dos viajantes. Panis viatorum, o pão daqueles que estão na via, que estão no caminho. Então, este é o pão que é Jesus eucarístico. O seu corpo, o seu sangue, sua alma e divindade, vivo como está no céu, na hóstia consagrada. E quando recebemos Jesus, nós nos inflamamos de seu amor e nos fortalecemos na nossa caminhada rumo ao céu. E já temos o céu aqui na terra quando comungamos. O céu já está conosco. Por isso disse Jesus: tem a vida eterna. E já nos preparamos para a ressurreição do último dia. Tem a vida eterna. O céu já está aqui. Quando eu comungo Jesus, como o céu está comigo. Estou rodeado com os anjos, adorando a Jesus dentro de mim. E eu me uno a Ele, e Ele se une a mim. Nós formamos essa comunhão. Ele está comigo e eu estou nele. O céu está comigo, me fortalecendo, me enchendo de amor e forças nessa caminhada rumo à vida eterna. Este é o pão que desceu do céu, ele diz. Como nós precisamos amar a Eucaristia. Como a Eucaristia é o centro da nossa vida. Como a Eucaristia nos transforma, nos santifica, nos torna melhores, nos conduz, nos inspira. Como a Eucaristia nos eleva, como a Eucaristia já nos faz mergulhar no seu amor, que não satisfeito em morrer na cruz por nós, quis se tornar nosso alimento. E um alimento bem simples, quis estar nas aparências de pão, para ser nosso alimento e nos transformar e ficar em nós. Por isso, ele diz que é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós somos transformados. Se nós não nos santificamos recebendo a Eucaristia, é sinal que alguma coisa precisa melhorar em nós. É preciso pensar como nós estamos sendo infiéis em alguma coisa. Não se pode admitir a Eucaristia para duas pessoas que se declaram depois inimigas. Porque a Eucaristia leva à caridade. Quando Cristo diz, aí vou no terceiro ponto da nossa reflexão, que recolham aí os pedaços que sobraram, nós entendemos aí o sentido da caridade. É o sacramento da caridade, o sacramento do amor. O amor nosso com Deus, mas nós nos inflamamos desse amor e esse amor deve ir ao próximo. Não se pode admitir uma pessoa que comunga e guarde mágoa e ódio no seu coração. Não se pode admitir uma pessoa que comunga e olha para o seu irmão e não fala com ele. Ou só olha para julgar, para maltratar. Porque a caridade, lá diz São Paulo, é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é ciumenta. A caridade tudo suporta. Você comunga e não aprendeu a suportar os problemas do dia a dia? Você comunga e não aprendeu a suportar aquela pessoa com seus defeitos? Você comunga e não aprendeu a perdoar? Comunga e ainda fica aí nos diversos grupinhos, dentro ou fora da igreja, criando dificuldades e fazendo discórdias, semeando discórdias? Você comunga Jesus com o seu irmão e não fala com o seu irmão? Mas como pode isso? Como você é falso? Como é hipócrita? Amo a Jesus e não amo meu irmão que eu vejo? Isso é hipocrisia. E julgo a todos, isso é hipocrisia. A caridade me leva ao perdão, me leva à paciência.
A caridade me leva a não querer divisões. Às vezes a gente vê nas igrejas tantos grupos divididos, esse grupo não se dá com aquele, esse não se dá com aquele, e não vai na casa de fulano e ciclano, e todos se ajoelham no mesmo altar e recebem o mesmo Cristo. Que hipocrisia! E falta de sentido da Eucaristia. Que religião é essa que não transforma? É só de aparências, que cobra rituais e rituais, mas quando sai da igreja está fazendo maldades contra os outros e falando mal dos outros. Isso é hipocrisia. Então a caridade, ela recolhe os pedaços que sobraram para distribuir. Quer dizer, eu vou distribuir o quê? Jesus, que é a minha vida. Eu vou dar Jesus aos outros. Mas será que eu tenho Jesus comigo? A comunhão está me transformando, me santificando? Ou é apenas aparência? Tudo muito bonito, mas apenas aparência. A comunhão deve me encher com um fogo muito grande. Um fogo tal que me incendeie. Havia santos que depois da comunhão não podia nem ser tocado porque queimava. Tal era o fogo que tinha dentro dele. Que era o fogo do amor do coração de Jesus unido ao seu coração. Nós temos este fogo, não digo ter um fogo do ponto de vista sensível, mas o fogo do amor que nos leva a espalhar esse amor alegre e feliz por toda parte. Ou é uma religião do eu sozinho? Então recolha os pedaços que sobraram para distribuir, para que não se percam, disse Jesus. Porque às vezes a gente perde ou joga fora. Então nós temos que aprender a amar aos outros como Jesus ama. Como Ele ama. Quando você tiver dúvida com relação a uma pessoa, você pergunte a si próprio: a minha atitude com essa pessoa é a atitude de Jesus comigo e com os outros? Pergunte. Como Jesus agiria no meu lugar nessa situação? Como Ele faria? Vá lá e faça o mesmo. Faça como Jesus. A regra é simples. Amai-vos como eu vos amei. Eu queria ter o poder de abrir as cabeças de todos vocês e enfiar isso lá dentro, porque eu vejo tantos problemas tão simples de resolver, bastando um pouquinho de paciência, um pouquinho de humildade, um pouquinho de boca fechada, um pouquinho de respirar fundo e dizer: meu Deus, eu te ofereço esse momento difícil, dá-me paciência. E tantos problemas seriam resolvidos se todos tivessem esse amor. E nós somos católicos, e é uma vergonha nós não nos esforçarmos para viver esse amor do coração de Jesus. É uma vergonha tantas comunhões e isso ainda não nos transformou por culpa nossa. É claro que não é culpa de Jesus. Meus irmãos, estamos nos preparando para a Páscoa, chegando já na reta final. Confiemos em nosso Senhor. Unamos oração e trabalho, ação e contemplação, as duas coisas. Tenhamos uma união íntima com nosso Senhor. Vocês vão comungar daqui a pouco, voltando para o banco de vocês. Como é que vocês vão agir? O que é que vocês vão falar para Jesus? O que é que vão pedir a Ele? O que é que vão falar de vocês para Jesus? Que Jesus transforme os corações, que tire do coração aquela mágoa, por exemplo, que incendeie o coração no amor maior. O que é que vão falar para Jesus? Acaba a missa, por exemplo, parece que a igreja, em muitos lugares, aqui também está assim, infelizmente, se transforma num mercado oriental. Todo mundo fala com todo mundo, abraça, beija, puxa e arrasta para lá e para cá. Dentro da igreja não é lugar disso, é lugar de silêncio.
lugar de oração, é um espaço sagrado. Quer bater papo, contar caso, vai fazer isso lá fora. Dentro da igreja não. Diante de Jesus, aproveitar essa presença de nosso Senhor na Eucaristia e conversar com Ele. E depois lá fora, o serviço da caridade. Servir aos irmãos em suas necessidades. Sendo essa presença visível de Jesus e da sua providência e do seu amor diante daqueles que precisam de nós. Assim nos preparemos bem para a Páscoa. Amém.